Saudamos todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também este momento para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e que compartilham com outras pessoas esses estudos, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, e queremos aqui mandar um alô para vocês que nos escrevem. Maria das Dores Moreira é de Parecisa, em Rondônia. Leandro Pereira é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ana Brum é de Cacoal, em Rondônia. Marines da Silva é de São Pedro da Aldeia. Valdenice Cani é de Colatina, no Espírito Santo. Antônio Carlos Paulino, de Curitiba, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida, por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento e nos ajudando a tomarmos decisões de colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os amigos e irmãos onde quer que estejam, todos aqueles que escrevem pedindo orações. Tu sabes as necessidades, os problemas que cada um enfrenta, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos novamente juntos para continuarmos o estudo que estamos fazendo esta semana, e estamos aqui estudando especificamente os capítulos 50, dos versos 4 a 10, e também os capítulos 52, a partir do verso 13, até o capítulo 53. E aqui nós estamos vendo que Jesus, ele veio para salvar a cada um de nós, que não merecíamos a salvação, por nós termos nos afastado de Deus mediante o pecado. Mas Deus, em seu infinito amor, ele então envia o seu Filho Jesus para vir a este mundo, morrer por cada ser humano que crer no sacrifício de Jesus e o aceitar em sua vida. O Antigo Testamento, sempre, todos os livros escritos por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, apontavam para o Cordeiro de Deus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano. E nós vemos isto muito bem ilustrado nos serviços diários que eram oferecidos lá no santuário. Ali todos os dias um cordeiro era morto, simbolizando e apontando para Jesus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano pecador. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, estes sacrifícios cessaram. É tanto que quando Jesus morreu, às 3 da tarde, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o sacerdote estava com o cordeiro para ser imolado naquele momento em que Jesus morreu, e o cordeiro fugiu das mãos do sacerdote. Então nós vemos que, a partir deste momento, não era mais necessário apresentar cordeiros para apontar para o Messias que haveria de vir, porque ele já havia vindo e naquele exato momento ele estava morrendo por todos os pecadores. E então aqui no capítulo 53, nos versos 10 a 12, Isaías 53, versos 10 a 12, nós lemos: Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui a palavra de Deus, através do profeta Isaías, diz que agradou ao Senhor fazer com que Jesus sofresse. Agradou a Deus, o Deus Pai. Por quê? Porque o plano de Deus era salvar o ser humano.
Alguém teria que pagar o preço do pecado e somente quem tem vida em si mesmo é que poderia morrer pelo pecador. E Jesus, como todos nós sabemos, é Deus. Jesus, ele tinha vida em si mesmo, é tanto que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, Jesus mesmo, ele disse que ele era aquele que dava a vida e poderia tomá-la novamente. E assim aconteceu. É claro que Jesus, como humano, por 3 vezes pelo menos, ele pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, que não fosse necessário ele ir até a cruz e morrer pelo ser humano. Mas, como diz aqui o profeta Isaías, a partir do verso 10, capítulo 53, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Era necessário. Não é que Deus ficou satisfeito, feliz em ver o seu filho morrer, de jeito nenhum. É porque era o plano da salvação. E Jesus, quando veio a este mundo, ele já veio sabendo que ele veio para morrer, para dar a vida pelo pecador. E isso aconteceu quando se cumpriu a profecia lá de Daniel, que na metade da última semana daquelas 70 semanas, o sacrifício seria tirado. E então, na metade daquela última semana, Jesus morreu lá na cruz do Calvário, naquela sexta-feira da Páscoa. Jesus deu a vida por cada ser humano. E agora, o profeta Isaías diz aqui, que quando Jesus vir, quando ele ver tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. Quantos milhares, milhões de pessoas no mundo estão salvas, já foram salvas, estão descansando no pó da terra, irão ressuscitar quando Jesus voltar? Valeu o sacrifício do Filho de Deus morrer por cada ser humano. Quando ele vir o resultado, ele ficará satisfeito. Claro, Jesus, amigos e irmãos, se ele tivesse que morrer por uma só pessoa, ele teria morrido. Por quê? Por causa do amor que ele tem por sua criatura. Nós somos criaturas de Deus. E então nós vemos algumas passagens bíblicas que eu quero ler com vocês. Em Salmos 32, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então aqui o salmista vem falando como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Não existe nada melhor, amigos e irmãos, do que recebermos perdão. Imagine nós estarmos sendo condenados por algo que iria nos levar à morte, e então nós, através de Jesus, temos os nossos pecados, as nossas culpas perdoadas. Em Romanos capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo escreveu: Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Vejam, Cristo, ele veio quando nós não merecíamos, e nós também ainda não merecemos, mas é pelos méritos de Jesus, pela fé que nós temos no sacrifício dele, é que nós temos os nossos pecados perdoados e nós somos salvos. Então, este é o grande amor que Deus prova por cada ser humano, de enviar o seu Filho para morrer em lugar do ser humano pecador. Aqui em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2 e no verso 16, o apóstolo Paulo também escreveu: E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Aqueles que guardam a lei e que pensam que estão salvos por guardarem a lei, estão perdidos. A lei não salva ninguém. A lei simplesmente aponta onde nós estamos pecando e nos encaminha para Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, como diz aqui o apóstolo Paulo. Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé
em Jesus Cristo. Não existe nenhum outro meio de salvação a não ser através de Jesus. É claro que nós obedecemos, nós procuramos fazer a vontade de Deus em nossa vida, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos por Jesus, então nós queremos andar com Ele e fazer a vontade dEle. Em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3 e no verso 9, o apóstolo Paulo também escreveu: não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aqui o apóstolo Paulo falando, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era um zeloso guardador da lei, e ele pensava que estava certo, mas quando ele se encontrou com Jesus e o recebeu em sua vida, ele então entendeu que não era por ele ser judeu, não era por ele guardar a lei, por ele fazer as coisas que Deus pede que façamos, que ele estava salvo, mas que a salvação ela vem através de Jesus e não por obras da lei. Em Hebreus, no capítulo 2 e no verso 9, Hebreus capítulo 2, verso 9, o autor do livro aos Hebreus, ele diz: contudo vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte de todos. Por que aqui o autor aos Hebreus diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Exatamente quando ele se tornou homem. Porque nós, seres humanos, somos feitos, criados um pouco menor do que os anjos. Menor em poder, em realizar as coisas, em estar a serviço de Deus. Os anjos também são criaturas de Deus. E então, Jesus, quando se tornou homem, quando ele se revestiu da humanidade, Jesus então se fez um pouco menor do que os anjos na sua humanidade. Mas, mesmo assim, Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos sarados. Então aqui o apóstolo Pedro dizendo que Jesus, ele carregou sobre si os nossos pecados em seu corpo na cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Aqui nós encontramos então que Deus, através de Jesus, nos oferece esta oferta de reparação, esta oferta de reconciliação com Deus, que é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto por nós e que através dele nós poderemos obter a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembranças das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.